Olá, pessoal. Minha entrevistada de hoje é o Fabiano Mello, que foi aprovado no concurso Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em 5º lugar para o cargo de analista de controle externo na área jurídica. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo. Antes de mais nada, eu quero agradecer por ter topado dar essa entrevista. É sempre um prazer receber aqui os mineirinhos, meus conterrâneos. E para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, sua formação, a gente já pode imaginar pela área que você prestou seu concurso, a sua idade. Sim, Thaís. Então é um prazer muito grande estar aqui. O convite do Estratégia, fiquei muito feliz por estar aqui, estar dividindo um pouquinho com outros colegas a experiência. Bom, pessoal, meu nome é Fabiano, eu tenho 28 anos, sou formado em Direito, já tenho 6 anos de formação, né? Formei em Divinópolis, sou de uma cidade do interior chamada Araújos, lá é bem pequenininho, lá tem só apenas 8.000 habitantes. Mas é próximo da capital, ela está a cerca de 170 quilômetros. Então, eu comecei minha faculdade, Thaís, na intenção já de prestar concurso. Eu fiz a minha faculdade voltada no intuito de prestar concurso. E como todo estudante de Direito, eu imagino, a gente sempre entra na faculdade querendo concurso da magistratura, do Ministério Público, Defensoria Pública. Mas aos poucos foram surgindo algumas nuances no meio do caminho que me permitiram alternar para a área de controle externo, né, que é a área que eu fui aprovado no Tribunal de Contas. Você comentou, né, que já iniciou sua faculdade com esse pensamento. Isso. Mas de onde veio a influência, né? Como que você conheceu aí, né, esse mundo do serviço público, veio a vontade de se tornar um servidor público? Bom, Thaís, eu acho que o serviço público, hoje, ele ainda é muito mal visto sob as perspectivas de algumas pessoas. Mas quem já trabalhou no serviço público, e eu já tive essa experiência, né, por 2 vezes em 2 órgãos diferentes, vê que não é bem assim, é muito gratificante. O serviço público, atender pessoas, você resolver problemas que essas pessoas muitas vezes estão desesperadas e resolver isso está nas suas mãos, é muito gratificante. Então sempre vi isso na televisão, sofri algumas influências por parte de alguns amigos também, e daí veio a minha vontade de prestar concursos. E foi sua primeira aprovação? Já tinha sido aprovado antes? Bom, pois é. Como eu te disse, eu comecei na intenção de prestar concursos e em 2009 eu prestei meu primeiro concurso para o Tribunal de Justiça, primeira instância, e fui aprovado para a comarca de Divinópolis, em 24º lugar. E assumi essa função durante 2 anos. Trabalhei lá na primeira vara de família e sucessão por 2 anos. Logo após que terminou, era um contrato, o tribunal chamava, a gente brincava lá de contrato precário. Né, a gente não tinha um vínculo efetivo, a gente só substituía servidores. Então, depois que terminou isso aí, eu falei assim, gente, agora eu quero me dedicar para valer, passar num concurso relativamente com salário melhor, crescer mais na carreira, e aí resolvi definitivamente estudar para concursos. Aí, depois eu saí do tribunal em 2014, né, eu prestei o concurso em 2009, mas assumi a função em 2012, fiquei até 2014. Então, em agosto de 2014, eu resolvi efetivamente estudar para concursos. E eu tenho um conhecido lá da minha cidade que trabalha no Tribunal de Contas. Já havia comentado com ele, ele falou que o ambiente lá de trabalho era ótimo e tudo. E comecei nesse mundo do controle. Então, quando eu saí do tribunal em 2014, a minha ideia era Tribunal de Contas de Minas Gerais. E eu não queria mais nenhum outro concurso. Quem sabe da minha trajetória, essa foi a minha escolha. Esse era o concurso dos meus sonhos, independente do salário, carga horária, onde que trabalhar. O concurso dos meus sonhos era o Tribunal de Contas, né? Então, logo que eu saí, eu prestei o primeiro concurso TCE Goiás, foi 2014, inclusive agora parece que tem edital em praça agora, tem comissão aí, quem sabe agora novos aprovados aí, pessoal. E quase passei nesse concurso. Passei na primeira etapa, fiz a segunda, mas não fiquei. Lá no Tribunal de Contas de Goiás, tinha tantas vagas e limitava-se o cadastro de reserva. Então, eu não consegui ficar. Logo em seguida, acho que 2 meses depois, saiu o Tribunal de Contas dos municípios de Goiás também. Prestei e mesma situação. Passei na primeira etapa, mas não consegui ficar dentro das vagas. E passou um bom período de tempo aí, Thaís, sem concurso de tribunais de contas.
Até que depois eu voltei, nesse meio tempo, eu prestei uma procuradoria da minha cidade para o cargo de advogado, fiquei em segundo lugar. Prestei analista legislativo da cidade de Nova Serrana, que é uma cidade vizinha, fiquei em 8º lugar. E fiz Tribunal de Contas de São Paulo também. Esse eu fiquei um pouquinho mais longe, mas fiz muito pouco concursos. Né? Durante todo esse tempo, fiz muito poucos concursos. Não fiz muito concursos, não. Porque o meu grande sonho, de fato, era o Tribunal de Contas de Minas. Então, um sonho realizado, sonho né? realizado, então, qual foi a sua muito sensação na hora de ser adicionado na lista dos aprovados? E só simplesmente passou, mas ainda passou numa ótima colocação, né? Sim, Thaís. Assim, quando eu vi a minha classificação, de repente, primeiro, parece que você não esboça reação alguma. É uma sensação, acho que inefável, assim, indescritível. Mas depois, com o tempo você vai se acalmando, você pensa, meu Deus, consegui. Aí vem passando cada dia de sofrimento, cada dia que você está lá batalhando, cada hora de estudo. Aí você pensa, nossa, valeu muito a pena. Foi muito, nossa, Thaís, é uma sensação assim, posso dizer para os nossos concurseiros aí, estudem muito, galera, que essa sensação é ímpar, é indescritível. Gostaria que cada um de vocês hoje que estuda para concursos e que eu passei por isso, sei o quanto é difícil, concorrência imensa, né? É uma sensação muito, muito gratificante, muito bom. E durante a sua preparação aí para os concursos, você pode se dedicar exclusivamente aos estudos para concurso público ou precisou conciliar com outros projetos pessoais, com o trabalho? Bom, Thaís, inicialmente, né, eu te contei, eu trabalhava no tribunal, saí em agosto de 2014. E logo em seguida eu fiquei por volta de mais ou menos 3 anos estudando em casa. Desenvolvi alguma atividade aqui, sempre dava umas aulas particulares, ajudando algum pessoal do ensino médio, dava algumas aulinhas de matemática, alguma coisinha. Mas nos meus últimos 8 meses eu assumi uma segunda função pública, que foi de professor universitário na Universidade Federal de Viçosa, no campus em Rio, Paranaíba. Né? Então, fui aprovado no concurso de professor substituto, né, e assumi a função. Então, eu assumi em maio, o edital é de junho, um mês após. Então, durante o edital a praça, né, a gente fala edital na praça, né, a publicação do edital, eu trabalhei. Então, eu conciliava estudos e trabalho. Né? Vida de professor não é fácil, não é só o trabalho de ir lá e dar aula, sempre tem alguma atividade que vai para casa também, né? Muita atividade, provas, e eu tinha muitos alunos. O primeiro período, por exemplo, eu cheguei a ter 180 alunos e no segundo semestre eu tive 150 alunos. Então, corrigi 150 provas, 150 trabalhos abertos às vezes, né? Então, assim, foi muito puxado mesmo. Mas, graças a Deus, consegui conciliar, me organizei bastante. Eu falo que eu consegui isso devido a uma grande organização, né? Que eu me estruturei e com base nisso eu consegui a tão sonhada aprovação aí. E você é casado, namora, tem filhos, mora com seus pais, a sua família entendeu essa sua decisão de estudar para concurso público? Como você disse, né, a sua escolha da sua faculdade já foi pensando em concurso, então não vem um receio, né? Será que ele vai conseguir? Quando será que vai? Isso. Bom, eu sou solteiro, eu não namoro e assim, minha mãe sempre me apoiou demais. Minha mãe foi um grande diferencial, assim, me apoiava em tudo, sempre. E ela sabe das reais dificuldades que todo concurseiro enfrenta. De maneira que, hora alguma, ela oscilava, não, Fabiano, pode estudar, vamos, né, vou te ajudando, você vai me ajudando aqui. Então, assim, vou falar que é muito complicado essa questão. Mas a minha família me apoiou muito, né? Recebi críticas também. As críticas são parte, eu considero críticas que são parte de um processo construtivo, é com base nelas que a gente se apoia para se estruturar, se reerguer, né? Mas a minha família me apoiou muito. E, assim, abri mão de parte dos meus finais de semana, né? Não tem jeito, porque como eu trabalhava, eu precisava render também final de semana. A carga horária na universidade, ela era bem flexível também, mas tinha dia que eu trabalhava 7 horas na universidade direto. Tinha dia que era mais tranquilo, mas tinha dia que era mais puxado. Então, uma boa organização me permitiu isso. Minha irmã também estuda, hoje faz doutorado, então também está na área, ela quer ser professora universitária, então é também concurso. Então, assim, minha família me apoiou bastante, sabe? Tive muito apoio da família, minhas tias, meus tios,
sempre me entenderam. É uma decisão difícil de tomar, que precisa de muito apoio, eu acredito. Você comentou, né, que você focou aí nos concursos de tribunais de contas, chegou a fazer outros que não eram, mas era na sua área de formação, né? Isso. Mas eu vi que aí você, no decorrer aí, até da sua aprovação, você foi tentando ganhar um dinheirinho ali, fazendo uma coisa, buscando, né, possibilidades de remuneração, de trabalho. Quando que você acha que vale a pena fazer aquele concurso, mesmo que ainda não seja o cargo dos sonhos, né? Seja só para treinar a banca, treinar a prova, ou deve focar naquele cargo? Quando que você acha que vale a pena? Isso. Bom, Thaís, então, eu tive, de quando eu parei até a minha aprovação, foram 4 anos, né? E nesses 4 anos eu fiz exatamente 7 concursos, contando com o tribunal. Então foram muito poucos perto de outras pessoas que fazem muitos concursos. Então é uma dica que eu dou para outros concurseiros. A minha decisão inicial foi o que me inibiu um pouco, mas que eu deveria ter tentado mais. Eu confesso, se eu pudesse descrever um erro simples, seria eu treinei pouco. Eu poderia ter treinado mais, fazendo mais concursos, né, de tribunais de contas. Então, de forma que, como eu queria em Minas, eu não queria passar em outro estado, independente de salário, como eu disse, carga horária, tudo, qualquer outro fator. Eu queria em Minas, queria ficar perto da minha família e tudo. Então, o Tribunal de Contas foi sempre minha visão. Então, sempre desde antes, eu focava no tribunal. De forma que quem é concurseiro hoje é uma orientação minha. Faça outros concursos. Né? Não faça como eu. Eu joguei tirei todas as minhas cartas no Tribunal de Contas. E fui muito feliz, né, no resultado final. Mas eu teria, certamente, com o pensamento que eu tenho hoje, eu teria feito outros tribunais de contas, como o TCE do Pará, que saiu nesse interregno de tempo, TCE do Pernambuco, TCE do Rio Grande do Sul, né? Mas graças a Deus eu consegui lograr êxito aí na aprovação do Tribunal de Contas, que era o tão sonhado concurso. Você comentou aí, né, que vem estudando para concursos durante 4 anos. Isso. Mas a sua preparação específica para o concurso do TCE Minas Gerais, quando começou? Bom, Thaís, então, quando eu decidi que eu queria o Tribunal de Contas de Minas Gerais, né, que foi lá em agosto de 2014, então eu comecei a estudar para a área de controle externo. E logo de cara prestei 2 concursos. 3 meses depois prestei o TCE de Goiás e o TCM de Goiás, né? Depois disso, fiquei um bom período de tempo sem sair com a área de controle externo, mas sempre estudava um direito financeiro, revisava alguma coisa, mas a preparação do Tribunal de Contas de Minas mesmo, ela veio efetivamente, eu comecei em agosto de 2017, né? Que eu falei, agora eu vou com tudo para o Tribunal de Contas, vou focar e já vou começar a estudar as matérias principais. Então, depois de agosto, né, dão 4 meses, mas foram 10 meses antes de sair o edital. 10 meses antes. Pós-edital, ainda tendo que conciliar com o trabalho. Com o trabalho, justamente. Em relação a materiais, Fabiano, que materiais você utilizou? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, pelo fato de ser, né, uma área que condiz com a sua área de formação, chegou a estudar algum material da faculdade, com livros? Qual foi o método que você mais se adequou e por quê? Sim. Bom, Thaís, então, quando eu saí do tribunal e eu comecei a estudar para o Tribunal de Contas de Goiás, eu descobri o material de estratégia de concursos. Até então eu não conhecia, nunca tinha visto. Pesquisando na internet, eu vi uma aula do professor Sérgio Mendes. Porque então, na faculdade eu não tive a disciplina de Direito Financeiro, que é um dos carros-chefes dos Tribunais de Contas. E ao ler aquele PDF, ao final, aquele tanto de questões para resolver, eu achei aquele método revolucionário, totalmente diferente do que eu, que era vinha de uma área jurídica, até então tinha presenciado. Eu cheguei, antes de estudar para concurso, enquanto eu estava no tribunal, eu fazia cursinho, mas só assistia videoaula, não tinha aquela rotina de estudos todos os dias, de ler lei, ler jurisprudência e tudo. Mas quando eu descobri o material de estratégia, eu achei assim, fantástico. A aula vai direto no ponto, o conteúdo é focado e logo ao final tem os exercícios para consolidar tudo isso aí. Então, eu comprei muitos livros na faculdade e inicialmente cheguei a estudar por alguns livros. Só que o livro, não que ele seja ruim,
Então, por exemplo, a professora Maria Silvia Zanella de Prieto, Direito Administrativo. Excelente livro, só que um livro muito grande, 1000 páginas, né? Então, ela adentra em muitas teorias que, a depender do concurso, você não vai precisar delas. Então, eu precisava de um material mais focado, mais direcionado. E onde eu encontrei, basicamente, foi no Estratégia Concursos. Então, os meus estudos, basicamente, eu me apoiei no material de estratégia. Salvo o português, que eu acho que eu gostava mais de videoaula. Eu venho de escola pública, então eu precisei me nivelar bastante, né? Mas, no geral, 90% do que eu estudei, eu encontrei no material de estratégia. É interessante você falar isso, né? Que a gente sempre escuta assim, só não passa quem não se dedica. E às vezes algumas pessoas vêm com alguns pretextos, né? Com desculpas para não começar, isso. né? E uma delas, eu vim de uma escola pública, não tive uma educação de base muito boa, então eu vou ter dificuldades para aprender, né? Você acha que isso realmente te trouxe mais dificuldades? Pelo jeito não foi um pretexto para não fazer concurso público, né? Mas realmente trouxe mais dificuldades? Bom, inicialmente, eu precisei me nivelar um pouco, mas não somente no português, porque as demais disciplinas normalmente são de direito. E eu fiz uma graduação muito bem feita, né? Meus professores sempre falavam, né? Eu me dediquei, me esforcei muito na graduação. Então, no português eu precisei me nivelar. Mas nada que... Hoje nós temos vários materiais aí que dão suporte para a gente chegar num alto nível de concurso, fazer, né? Você vê, eu passei no concurso do Tribunal de Contas de Minas Gerais, mas concursos como Receita Federal. Hoje nós temos muitos materiais aí bons. Eu acho que isso não é uma desculpa. Falar que veio de escola pública não é uma desculpa. Pode, às vezes, no início ter alguma dificuldade, mas estudando com determinação, é possível, sim, chegar a um nível muito bom de estudo. Você passou por duas fases, né? A fase que você teve tempo de se dedicar integralmente aos estudos para concurso público, que eu acredito que deve ser uma fase de muita pressão interna, de querer logo passar, de querer logo ter uma remuneração para poder ajudar em casa, ou pelo menos parar de dar despesa em casa, né? Mas também passou pela fase aí de ter que conciliar com o trabalho, que de fato dá um certo alívio nessa parte de não depender mais financeiramente de ninguém, mas ao mesmo tempo diminui o tempo de estudo, né? Isso. Em relação ao pós-edital, quando você já estava trabalhando, como que você fez? Quantas horas por dia você estudava? Você já tinha uma bagagem de estudo, né? Mas como que você se organizou para poder estudar, uma vez que, como você comentou, né, você tinha horários diferenciados de um dia para o outro na faculdade? Bom, Thaís, inicialmente eu tive muita dificuldade em estruturar as disciplinas. Para a área jurídica, né, a qual fui aprovado, foram 12 matérias. Então, matérias extensas, muito grandes e complexas. Então, inicialmente eu precisei de uma boa organização de como estudar essas disciplinas, né? E ao longo do prazo eu fui me adaptando a algumas coisas. Então, por exemplo, tinha dia que eu dava apenas 2 horas de aula. Então, eu já estudava um período maior de tempo. Tinha dia que eu trabalhava 7 horas de aula. Eu já não conseguia estudar às 7 horas. A minha média diária é de 7 horas diárias. Eu nunca cronometrei aquela questão que muitos concurseiros ficam na dúvida, assim. E horas líquidas? Você marca quantas horas líquidas? Eu nunca me preocupei com a questão de horas líquidas. Eu sempre me preocupei com a qualidade do meu estudo. Estudei bastante. O que eu aprendi hoje foi produtivo, né? Então, eu sempre me preocupei muito com isso. Então, uma boa organização foi o que me permitiu chegar a isso. Quando saiu o edital, meu foco já era Tribunal de Contas. Então, já tinha alguns meses, já tinha uma boa bagagem, ou seja, no dia que publicou o edital, eu tinha praticamente aí visto, lido, relido, feito resumos, 80% do edital eu já estava com ele em mãos. Então, contabilidade pública, eu não tinha estudado nada, eu tive que focar bastante para conseguir essas 2 disciplinas. Então, nesse período, foram 5 meses da publicação do edital até a prova, foram mais ou menos 5 meses, um pouco mais de 5 meses, e eu foquei bastante em contabilidade pública e sempre revendo, focando também nas disciplinas que são o carro-chefe, que foi controle externo, financeiro, administrativo e constitucional. Então, foquei mais nessas também.
Você comentou dos resumos, né? Como que você fazia? Eram suas próprias marcações ou eram resumos manuais mesmo, resumos que você digitava no computador? Inclusive, já pergunto sobre os seus PDFs, né? Eram impressos, eram no computador que você estudava? Thaís, tinha um jeito muito peculiar. Eu sempre gostei de estudar escrevendo. Então, o material do Estratégia que eu adquiri não foi o material voltado diretamente para o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Foi o curso regular de Tribunal de Contas. Né? Então, eu adquiri ele em 2017, de lá para cá eu tive bastante oportunidade, tempo hábil de explorá-lo. Então, a primeira vez que eu os li, eu fiz resumo à mão. A segunda vez que eu os reli, eu fazia marcação, marca-texto, aquele marca-texto que você tem um pincelzinho. E eu estudava pela tela de computador. Eu acho que era mais rápido, não dava muito volume de material, o acesso é fácil. Então eu gostava assim. E depois, como eram as minhas revisões, por exemplo? As minhas revisões eu já não lia, por exemplo, um PDF, uma aula de 80 folhas, eu transformava essa aula em 10, 15 laudas. Eu só lia a parte marcada, a parte principal. Alguma jurisprudência que eu precisava memorizar, algum ponto. Às vezes, precisava me atentar a algum detalhe, criava um balãozinho, escrevia algum recadinho para mim, quando eu fosse reler, lembrar daquele ponto em especial. Eram assim que eram feitas minhas revisões. E treinei com muita, Thaís, muitas questões. Se eu fosse calcular mais ou menos, eu cheguei a resolver mais ou menos 50 mil questões para esse concurso em específico. Aí foram questões do PDF, teve auxílio aí de site de questões também? Isso. Eu sempre gostava de fazer a aula e fazer questões do PDF. E também eu assinava 2 sites de questões e fazia por eles também. Então, teve inclusive PDFs, por exemplo, de contabilidade pública, que é uma matéria muito difícil para quem está iniciando. Né? Eu cheguei a fazer e refazer os próprios exercícios do Estratégia, como forma de memorização, né? Como forma de fixação daquela... algum detalhe que era simples, que a primeira leitura você não percebe, mas que na segunda leitura você consegue distinguir. Né? Então eu cheguei a fazer muitas questões, achei que isso foi muito bom para mim também. Em relação às disciplinas, né? Como que você montou aí os seus ciclos de estudo? Você é daqueles que prefere pegar uma matéria até o final, até ela se esgotar? Ou você mistura, né, as matérias que vai estudar no mesmo dia? Bom, Thaís, eu tinha um coaching que organizava isso para mim. Eu tive uma certa dificuldade no início, confesso. No início chegava aquela ansiedade, olha, são 12 matérias, o que eu vou estudar? Então ficava sempre naquela dúvida, direito penal, direito constitucional. Então, contratei um serviço de coach e ele programou para mim. Né? Ele viu que dava para a gente tentar fazer uma média de 7 horas diárias de estudo. E então eu estudava 3 disciplinas. Então eu não pegava uma disciplina e ia toda até o final, não. Eu ia por PDF, ia fazendo cada PDF de cada disciplina. Então era uma média de 3 disciplinas. A principal... As matérias que são carro-chefe, a gente dedicava um tempinho a mais a elas. Até porque o conteúdo programático era maior, né? Então, mas no geral era assim. Então, dividido em 3 disciplinas e também treinei muito a questão da discursiva também, Thaís. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre essa questão da prova, da parte, né, discursiva da prova. E falando ainda do pré-prova, né? Como que você levou a sua reta final? Você conseguiu tirar férias do trabalho, teve mais tempo para estudar, ou teve que continuar conciliando com o trabalho? Você diminuiu o seu número de horas para poder tentar relaxar um pouquinho? Você estava às vésperas aí do concurso dos seus sonhos, como você mesmo disse, né? Então, como que você levou a sua véspera de prova, sua semana antes da prova e véspera de prova também? Foi dia de estudo, dia de preparação ou dia de descanso? Bom, Thaís, eu me programei de fazer uma revisão de 3 semanas. Poxa, são 12 matérias, né? Então, revisar 12 matérias é quase que humanamente impossível, né? Então, dediquei 3 semanas. Eu acredito que nas minhas revisões eu devo ter conseguido fazer em torno de 90%. Não foi 100% satisfatório, porque eu acho que é impossível, mas uns 90% acho que foi. Então, 3 semanas eu tirei para revisar. A semana final, eu já comecei a diminuir um pouquinho o ritmo nos estudos, porque fazer a prova de cabeça quente eu não aconselho ninguém, né? E não consegui tirar férias do trabalho, trabalhei normalmente, né? Graças a Deus, eu me estruturei muito, me organizei muito para isso, né? Para chegar na reta final e já estar bem preparado, né? Como era o concurso dos meus sonhos, então assim, eu já havia estudado muito, né? Então foi apenas uma questão de organização. No dia, na véspera mesmo da prova, no sábado, eu contratei o aulão do Estratégia,
do Estratégia de Concursos. E eu acho que foi um meio, uma forma de tentar reduzir a ansiedade pré-prova. Então você foi no aulão presencial? Sim, fui no aulão presencial do Estratégia de Concursos. Vi muitas dicas do professor Ebert, do professor Sérgio Mendes, né? Peguei algumas dicas de contabilidade, eu que sou da área jurídica, sofri muito com contabilidade, né? Eu achei que valeu muito a pena. Foi uma forma de não ficar pensando tão diretamente na prova. Então, eu fiquei mais tranquilo. Muita gente não gosta, mas eu acho que para mim foi minha válvula de escape, no meu caso. Em relação agora à prova discursiva, né, a gente sabe que não é preciso saber só o conteúdo, mas também treinar a escrita. Hoje que a gente, apesar de você comentar que decora, que aprende melhor escrevendo, né? A gente está num mundo aí que a gente abrevia tudo, né? Escreve as palavras de forma mais simples. Então, como que foi para você treinar tanto da parte de conteúdo quanto para a parte de escrita também dessa prova? Sim. Então, a parte da discursiva, eu cheguei a contratar um outro profissional e nós fizemos alguns treinamentos. Alguns não, muitos treinamentos. Eu treinei muito. Thaís, eu vou te ser bem honesto. Eu acho que na área jurídica, o que foi um divisor de águas de quem estava lá em cima e de quem passou, de quem não passou, foi a prova discursiva. Então, eu treinei muito. Isso é uma dica que eu dou muito para novos concurseiros, quem está aí. Eu devo ter feito mais de 20 questões, seguindo as normas legais, assim, as normas exigidas pelo CESP, exigidas pelo edital. Me preocupei muito com letra, com margem, com pontuação, o pinguinho do i, me preocupei com tudo. Lógico, também não me descuidando do conteúdo, que foi muito importante. Então, essa parte de treinamento, eu acho que foi o meu grande diferencial, né? Foram 2 questões abertas, de 60 linhas cada. Então, se você não treinasse, a mão na hora ia doer, você não estruturar ideias. Eu treinei muito essa questão de estruturar ideia. Então, na hora da prova, eu cheguei, eu não dava tempo, eu treinei até isso, Thaís. Eu treinei se daria tempo de fazer um rascunho antes e passá-lo a limpo, não dava tempo. Tentei fazer umas 3 vezes, não dava certo. Mas frases, parágrafos que eu achava que eram essenciais, que eu achava que valeriam mais pontos, esses parágrafos eu fiz um rascunho e depois transcrevi. Então, o treinamento, no meu caso, foi o grande diferencial que eu acredito na prova discursiva. Você falou tanto em diferencial da prova discursiva. Você chegou a fazer uma comparação da sua colocação só na prova objetiva e depois com o resultado da discursiva? Sim, Thaís. Na prova objetiva, eu estava em 18º lugar. Com a discursiva, inicialmente fui para a 6ª, depois entrei com o recurso e fiquei na 5ª colocação final. Você estava dentro do número de vagas? Não, inicialmente não, né? 18º, são apenas 9 vagas, eu estava em 18º. Então, a discursiva foi o que me oportunizou estar dentro das vagas. E olhando a sua preparação aí, se você tivesse que apontar erros e acertos, quais seriam? Sim, Thaís, isso é um ponto muito importante. Eu acredito que acertos. Eu acredito que foco, tem que ter foco, determinação, é isso que realmente você quer, né? Então, assim, organização, né? Eu acho que foi um grande diferencial meu, foi esse serviço de coach que estruturou para mim as disciplinas. No início eu estava muito desorganizado, então não aconselho todo mundo, faça um cronograma. O cronograma me permitiu trabalhar e estudar, né? Que mais que eu posso dar dica para concurseiros? Diria também que fazer muitas questões foi o que me preparou, né? Agora, quanto aos erros, Thaís, eu acredito que eu sou muito ansioso, então, às vezes, a ansiedade, por vezes, me consumia, né? Às vezes pensava, não vou conseguir, é muita matéria para estudar, não vai dar tempo, isso. Então, muitas vezes eu fui consumido por ansiedade e por pensamentos negativos. Eu acho que isso foi... mas, ao mesmo tempo, também, aquela grande vontade, né, de estar em concurso dos meus sonhos, ao mesmo tempo foi me amparando, foi me escorando e me oportunizou continuar a preparação e manter aí. Outro ponto, um acerto que eu digo também, Thaís, é um bom material. Eu acho que o material, no meu caso, foi essencial. Eu sou muito fã de estratégia. Quem me conhece sabe que eu recomendo
Qual concurso? Vai no estratégia, eu sou sempre assim. E eu achei que foi muito bom, foi muito focado. Eu particularmente, né, gostei muito mesmo. Então, acho que o material, uma boa organização e foco, não tem dúvida. Pode demorar um pouquinho, mas o resultado é certo que vem. Fabiano, o que você apontaria aí que foi sua maior dificuldade durante a sua preparação, que foi mais difícil, né? Eu sei que poderia fazer uma listinha de coisas aí, mas o que foi mais difícil? Qual foi a sua principal motivação? Thaís, na verdade, foram várias coisas. Todo ser humano, nós somos inconsumíveis, queremos 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu senti muita falta de sair com os amigos, né? Ficar mais tempo com a minha família. Eu achei que isso foi senti muito isso. Assisti um bom filme, eu gosto muito de assistir filme, os seriados estavam atrasados. Então, assim, aquela coisa que todo ser humano gosta de ir num barzinho, sair para conversar, eu senti muito essa falta. Algumas vezes fiz, confesso, mas era bem regrado, era no sábado à tarde, né? Pensando já que no domingo eu teria que novamente começar a rotina de estudos. Gostei das suas respostas, né? Que eu fiz uma enquete lá no enquete, não sugeri para que as pessoas no meu Instagram fizessem perguntas aqui para que eu pudesse repassá-los, não citei nomes aqui, mas fui fazendo essas perguntas no decorrer da nossa entrevista, né? E quando ele falou ali das Netflix que estava atrasado, né? Das séries atrasadas, já ficou bem claro que olhou assim o Instagram lá para ver as perguntas que estavam vindo, que uma delas foi a respeito disso que a gente estava até conversando, né, Fabiano? E para a gente finalizar, o que você aconselharia para quem está chegando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá, concurseiros. Seguinte, eu acredito que foco e determinação, primeira coisa, o que realmente você quer, né? Então, se você realmente quer aprovação no concurso, saiba que o caminho vai ser ardiloso, vai ser difícil, você vai encontrar muitas hostilidades, né? Muita gente te criticando, né? Então, assim, o caminho não é fácil, né? Mas se preparando bem, organizando, algumas dicas que eu dei com um bom material, eu digo que é possível, né? Então você está começando agora, não desanime, né? Eu, por exemplo, precisei de 6 concursos para conseguir o meu objetivo e levei 4 anos, né? É um tempo grande, se formos observar. Tem pessoas que passam antes. Então, tem pessoas que já estão, às vezes até com mais tempo, Thaís, com 3 anos, estão querendo desanimar. Eu digo que não. Mantenha, persistência. É aquele famoso foco, fé e força. Contudo você consegue. E o seguinte, para a prova, para o concurso, prepare-se como se fosse uma guerra mesmo. Aponte toda a sua artilharia, afie suas armas e vai com tudo, que o resultado com certeza virá. Fabiana, quero agradecer por você ter topado, né? Vir a São Paulo para poder dar essa entrevista e falar um pouquinho como foi sua caminhada até a aprovação. Mais uma vez, parabéns e obrigada. Eu agradeço, Thaís, o convite, fico muito feliz e espero te reencontrar em outras oportunidades. Obrigado. Se Deus quiser. E eu gostaria de avisar vocês que estão assistindo que o Fabiano participou de um bate-papo junto com mais outros 2 aprovados. Foi ao vivo, onde eles puderam falar mais um pouquinho sobre a caminhada até a aprovação. Se você assistiu, pode interagir, mandar a sua pergunta no chat, mas se não assistir, não tem problema, que o vídeo continua disponível aqui no nosso canal do YouTube. Então, para conferir mais entrevistas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!